Tá chegando a hora, nação rubro-negra, tá chegando a hora. A mídia esportiva está de boca aberta. Os paulistas estão desesperados com o Aeroflá histórico que o Flamengo fez. Essa que é a verdade. O Flamengo fez um Aeroflá histórico. Tu assiste esse conteúdo aqui até o final. Tem muitas informações. Já chega deixando o seu like humilde, se inscreva no canal, porque uma quinta-feira tá chegando. Falta pouco pra grande decisão. Falta apenas 2 dias pra grande decisão, né? Que será no sábado contra o Palmeiras. Eu tô na expectativa muito boa de que o Flamengo possa fazer um baita de um jogo. E o Pedro vai ser titular. Assiste esse conteúdo aqui até o final, deixa o like e vamos com tudo. Telão Mendel Bidlovski, quero saber. Mendel, e aí? É Flamengo? Não chegou? Vai chegar que horas? Já chegou? Como é que tá o status dessa comitiva rubro-negra? Boa noite pra você, Mendel. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. O Flamengo não chegou ainda aqui em Lima. Chegada prevista 8h30 da noite, horário local, 10h30 da noite, horário de Brasília, no aeroporto. E aí a delegação vem direto para esse hotel onde o Flamengo fica concentrado para a grande decisão da Conmebol Libertadores. Entre os relacionados, o Pedro, né, que tem essa fratura no braço, também o Plata, que está suspenso, o Alan, que tem essa fascite plantar, e o Léo Ortiz, ele que vem com essa fratura no tornozelo, se preparou, tratou para a semifinal, para a segunda partida contra o Racing, jogou ali 90 minutos e agora também vem se tratando, se preparando, até montou um esquema na casa dele para seguir esse tratamento, para estar à disposição, talvez não entre os titulares, mas para estar à disposição para essa grande decisão contra o Palmeiras, decisão da Conmebol Libertadores. O Flamengo chega aqui, os jogadores dormem no hotel, amanhã já tem o primeiro treino aqui na capital peruana, treino no CT da seleção peruana, no início da preparação aqui em solo peruano para a decisão da Conmebol Libertadores. Muitos torcedores do Flamengo já estão aqui na cidade, vão recepcionar o time aqui no hotel. Lá no Rio de Janeiro, teve o tradicional Aeroflá, muitos torcedores dando aquele último apoio, aquela força para o time. Alguns torcedores até subiram no teto do ônibus, entraram no ônibus pela saída de emergência, tiveram contato com os jogadores dentro do ônibus do Flamengo. Teve uma confusão lá, mas o fato é que teve uma festa muito bonita, uma força muito legal para o Flamengo antes da decisão da Libertadores. Como dizia muitos torcedores do Flamengo aqui, ontem eles se reuniram na Calle de las Pizzas, uma rua ali com vários barzinhos, acompanharam a partida contra o Atlético Mineiro, queriam comemorar antecipadamente o título do Campeonato Brasileiro, mas comemoraram muito a derrota do Palmeiras e também o gol do Bruno Henrique no finalzinho da partida. Um empate, alguns torcedores já estão aqui, vamos falar, torcedores que já chegam aqui no hotel do Flamengo. Essa turma aqui veio de Rio Branco, no Acre, e uma epopeia para chegar aqui, envolvendo todos os tipos de transporte. Queria que se contasse como que foi essa viagem para chegar aqui. Olá, boa noite a todos aí. Pois é, né? Fizemos aí uma grande missão para poder estar presente aqui e desfrutar desse momento aí também, essa grande final que a gente espera, né? Saímos de Rio Branco, pegamos no domingo. E saímos de Rio Branco no domingo às 6 da manhã, né? De ônibus. De ônibus, pegamos esse ônibus aí até a fronteira de Assis Brasil. Chegando na fronteira, pegamos aí uma van, um tuk-tuk, não sei falar o que era, mas chegamos em Porto Maldonado, dormimos e viemos no outro dia aí. Aí no aeroporto de Porto Maldonado, pegaram o avião até Cusco, 5 horas de conexão e chegamos aqui mais de meia-noite, mas, pô, vale a pena aí, Flamengo, é isso aí. Agora vocês estavam acompanhando ontem o jogo contra o Atlético Mineiro, como que ficou, qual o sentimento desse empate no finalzinho do Bruno Henrique? Cara, eu acho que ficou aquele sentimento que se tivesse mais uns 5 minutinhos a gente conseguia mudar aquele resultado ali. Então, assim, a gente comemorou muito pelo fato de o Palmeiras ter ali perdido pro Grêmio e a gente ter conseguido empate, querendo ou não, a gente ganhou um pontinho a mais, né? Mas ficou aquele gostinho de que dava para ter sido ali. Mas eu acredito que, assim, como até eu vi o Rossi falando, acho que se eles tivessem ganhado ali, talvez o time poderia chegar aqui já com ar de campeão, né? Mas acredito que a gente foca na Libertadores no sábado e na quarta-feira, aí a gente volta a falar de Brasileirão. Isso, e para essa decisão, para você, qual que é a porcentagem, se o Flamengo é favorito, e qual a porcentagem de favoritismo do Flamengo para essa decisão contra o Palmeiras? Cara, a gente tem que ser bem realista, a gente sabe que são os 2 melhores clubes do Brasil e da América do Sul, né? Assim, o grande elenco do Flamengo, o grande elenco do Palmeiras, mas sabe que tem totais condições de vencer o Palmeiras, né? Mas que nem eu tava falando mais cedo aí, 6-0 tá ótimo. Maravilha, então valeu, obrigado aqui. Vamos, Flamengo! Vamos! Os torcedores do Flamengo vão aguardar aqui então a chegada do time do Flamengo sobre
o time para decisão. Tem essa questão do Léo Ortiz, pode jogar o Danilo na zaga, se ele não se recuperar, não estiver à disposição para começar jogando. Aí no meio é Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, e fica a dúvida, né? O Bruno Henrique, depois do jogo com o Atlético Mineiro, deve jogar centralizado, o time deve jogar sem o Pedro com essa fratura no braço. E aí tem o Everton Cebolinha, que pode pintar entre os titulares, o Carrascal, mas também tem Luiz Araújo, tem Samuel Lino, e aí são as dúvidas para o Felipe Luiz montar esse time do Flamengo para a grande decisão da Conmebol Libertadores. Felipe, Marcela. Valeu, valeu, Mendel. Dúvidas boas, né? De bons jogadores. Vamos ver como será esse Flamengo na final. Flamengo que não chegou, mas já saiu. E quem conta como foi esse Aeroflá é a Roberta Barroso. Fã de esporte, cerca de 10 mil rubro-negros vieram dar o último abraço no time, aquele até logo antes da final da Libertadores no sábado contra o Palmeiras. O ônibus com a delegação do Flamengo deixou o Ninho do Urubu 2h da tarde, já empurrado por torcedores. Foi escoltado durante todo o percurso e por onde passava, torcedores pelo caminho mandavam energia positiva. A concentração oficial da torcida para esse Aeroflá foi no terminal Haroldo Melodia, na cidade universitária. Torcedores acompanharam a delegação nesse trajeto final do ônibus até aqui no terminal de cargas do aeroporto. O final da festa acabou com confusão. A gente tem imagem de invasão pelo teto do ônibus do time. A polícia usou gás de pimenta, bombas de efeito moral e balas de borracha para dispersar a multidão. Muitas pessoas passaram mal, crianças chorando e parte da lataria do ônibus do Flamengo foi danificada. O time embarcou para Lima em voo fretado às 5h da tarde. Tá aí, então, a saída do Flamengo do Rio de Janeiro. O Palmeiras saiu direto de Porto Alegre, né? E daqui a pouquinho a gente mostra também como foi a saída do Palmeiras lá de Porto Alegre. Eles tiveram uma despedida no domingo, quando o time foi para Porto Alegre para o jogo do Campeonato Brasileiro. Olha, sabe quem está conosco também aqui neste Sport Center? Deixa eu mostrar antes de dar boa noite aqui para os nossos comentaristas. Oswaldo Pascoal. Pascoalzito está conosco e ele está direto de Lima também sentindo mais o clima da final. O clima em loco. Fala, Pascoal, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Marcela, boa noite, Felipe, Victor, Ernesto, um abraço para o Rafa, um abraço para todo mundo, fã de esporte, um abração a todos. A gente já está vivendo esse clima que você ouviu há pouco da Lili, ouviu há pouco também da concentração do Mendel Bilovski lá na concentração do Flamengo, e a expectativa é essa, a tensão cresce a cada minuto. Assim que a delegação do Flamengo chegar, também vai crescer um pouco mais a movimentação. Existem muito mais torcedores do Flamengo do que torcedores do Palmeiras neste momento aqui na cidade de Lima, que está realmente muito aquecida em torno desse grande jogo, em torno da decisão da Libertadores da América. A expectativa de como o Palmeiras vai apresentar o seu time e principalmente de como o Flamengo vai montar o seu ataque é a grande tensão de momento, a grande expectativa desse instante. Eu sei que vocês ouviram algumas buzinas aqui no trânsito aqui em Lima. É realmente nesse horário muito mais, assim, daqueles trânsitos bem atrapalhados, né? E eles gostam muito de buzinar, é um negócio de maluco, o que acontece, qualquer coisinha buzina, e enfim, funciona desse jeito assim. Também tem muitas cidades brasileiras que temos esse mesmo tipo de ação dos motoristas, né? Então aqui em Lima o trânsito é sempre muito apertado, tem muito tráfego, e a gente vai viver essa expectativa de Libertadores da América. Ontem Palmeiras deu um sinal ruim para o seu torcedor e o Flamengo deu um bom sinal, um alento para o seu torcedor, principalmente com a entrada de Bruno Henrique, o cara que aparece e cresce nos momentos decisivos. E o Palmeiras ainda está devendo um pouquinho nesse momento que vivemos, dos 5 últimos jogos. O Palmeiras não tem nenhuma vitória, 2 empates e 3 derrotas. É uma preocupação para o torcedor palmeirense, que também vem para Lima para acompanhar essa grande decisão da Libertadores da América. A gente está aqui com uma equipe enorme, com profissionais de todos os níveis, com mais de 30 profissionais, mais de 15 profissionais de microfone, para levar tudo o que acontece na
a decisão da Libertadores da América. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo, todos os detalhes da concentração, aos treinamentos, tudo que acontece na cidade, tudo que acontecer com o Palmeiras e com o Flamengo, você vai saber aqui da ESPN. A melhor transmissão para você da decisão da Libertadores da América. Estamos juntos aqui, Marcela. Tá certo, Pascoal. Você fica conosco, então, aqui neste Sport Center, para, claro, falar mais do clima e também para comentar a partida. Deixa eu dar boa noite, então, para Vitor Birner e também para o Rafael Marques. Eles estão conosco esta noite aqui neste Sport Center. Senhores, muito boa noite. Bem-vindos a este Sport Center. É uma alegria ter vocês aqui. Queria que a gente já falasse sobre esse Flamengo, que vem de um empate do Campeonato Brasileiro, com aquela ideia de que, olha, a gente já podia ter comemorado, porque o Palmeiras deu mole, acabou perdendo para o Grêmio. E tem aí o torcedor se despedindo do Flamengo e tem uma imagem muito, mas muito curiosa. Os torcedores conseguiram entrar no ônibus do Flamengo pela saída de emergência do ônibus. A gente já tinha visto eles subindo, os torcedores subindo no ônibus, ficando ali em cima, mas eu nunca tinha visto eles conseguindo abrir e entrar no ônibus. Fala, Birner. Boa noite. Boa noite, Marcela. Obrigado pela apresentação. Boa noite, Rafa, Mota, Oswaldo Pascoal, mestre da resiliência, que faz sua primeira cobertura internacional na carreira. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. O jogador adora isso, tá? Eu já conversei com alguns atletas de alguns clubes, o jogador adora isso, porque esse momento é muito especial para o torcedor, mas também é especial para os jogadores. E eu acho que se você pode fazer algum esforço, desviar algum caminho para você passar no meio da massa, 10 mil pessoas, e sentir um pouco do clima da final da Libertadores na sua cidade, já que hoje em dia ela é disputada em outro local, um lugar mais distante e inacessível para grande parte dos brasileiros e dos milhões de flamenguistas e palmeirenses, eu acho que você tem que fazer isso, desde que não atrapalhe a preparação, e isso não vai atrapalhar. O Flamengo está jogando melhor, como você disse, o Flamengo fez um jogo bem superior ao jogo do Atlético, apesar de ter conseguido o empate só no final, e o Palmeiras vem jogando mal, tanto é que a própria Leila Pereira falou isso hoje quando contraria o técnico Abel Ferreira, que ontem colocava a possível perda do título brasileiro na conta da arbitragem. Então o momento é flamenguista, mas o jogo é 50-50. E eu não estou ficando em cima do muro, porque é um jogo com caráter diferente, onde os times vão tirando as suas cartas e eu vou falando sobre elas aqui ao longo do Sport Center para não me alongar muito nessa abertura. Tá certo. Boa noite também para o Rafa Marques. Fala, Rafa. Tudo bem, Xará? Xará de Marcela Rafael, Rafa Marques, porque muita gente chega, mas Xará da onde? Eu pensei nisso, Diogo. Mas é tudo Xará. Tá certo. Mota, grande Birner, mestre Pascoal, fã de esporte conectado com a gente aqui nesse Sport Center, debutando no 3, né? Ah, é? Eu tô zerando a grade. Né? Tá bom. Falta só o estúdio do Mundo F. Depois não teria faltado em nenhum programa de toda a nossa grade. Satisfação enorme estar com vocês aqui. Queria pegar esse gancho do que o Birner falou sobre a questão da atmosfera, porque eu acho que não está escrito em pedra qual é o melhor formato para você se despedir do seu torcedor antes de um jogo tão importante quanto esse. O que dá para dizer é que as escolhas de Flamengo e Palmeiras, coincidência ou não, elas foram compatíveis com os seus momentos. O Flamengo vive um momento de muito mais confiança, de muito mais crença no seu jogo. O Flamengo está melhor que o Palmeiras e isso encoraja uma cultura do clube que é respeitar muito essa relação próxima com a massa. Você sabe que isso que você falou agora, do Flamengo está no momento de mais confiança... Tudo isso o Abel usa no vestiário. Eu sei disso. Porque o que o técnico Palmeiras mais gosta usar a minha é imagem... de ter contra quem jogar além do seu adversário. Então, mas se ele usar a minha imagem, eu vou cobrar direitos. Você pode ter certeza disso. Você não vai saber disso. Até porque ele tem muito. Mas a questão principal é, o Flamengo tem essa relação cultural, sempre existe o Aeroflá. O Aeroflá virou uma instituição do futebol brasileiro, independentemente do momento do Flamengo, e o atual é favorável na comparação direta com o seu adversário. Claro. E o Palmeiras opta pela discrição. O Palmeiras quer uma chegada a Lima ser muito alarde, que o Palmeiras não passe em São Paulo, sai de Porto Alegre direto para a capital peruana, não tem o aeroporto, e isso denota muito desse momento de instabilidade, de insegurança, de preocupação que o torcedor certamente também está tendo para a Libertadores em seus momentos mais derradeiros. Agora, discordo do meu queridíssimo amigo Birner, não acho 50-50, acho 55-45. O Flamengo, para mim, é favorito para esse jogo. Nação rubro-negra. Pedro viajou com a delegação rubro-negra. Nação, vocês viram os torcedores entrando no ônibus do Flamengo. Foi uma coisa, assim, absurda. Foi uma coisa extraordinária. E vamos pra cima com tudo. A minha expectativa é que o Flamengo possa fazer um baita de um jogo, uma baita de uma partida e que consiga voltar para o Rio de Janeiro com o tetracampeonato. Será o clube
primeiro clube ao ganhar o tetracampeonato. Então, assim, é algo histórico no futebol brasileiro, né? Então eu tô muito confiante de que o Flamengo possa fazer um baita de um jogo, uma baita de uma final e volte para o Brasil, volte para o Rio de Janeiro, classificado com aquela grande festa que a gente vê na cidade, e só a vitória interessa. Ainda há uma dúvida, né, se o Pedro irá jogar, se o Pedro não irá jogar. Vamos aguardar os próximos capítulos. Mas o Felipe Luiz, eu acho que ele tá com aquela cartada, vai ser aquela surpresa, aquele recheio, né, pra escalação do Flamengo. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ver a opinião de todos vocês. Deixa o like, se inscreva no canal aí e até a próxima!